Entrevista Total. Vamos conversar com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva. Ministra, boa tarde, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui para a CBN e para todo o público de Pernambuco. Boa tarde, Aldo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Obrigada pela oportunidade de podermos estar falando sobre as atividades e os atos da Semana do Meio Ambiente. Eu que agradeço, ministra. Essa semana nós tivemos várias matérias, reportagens voltadas aí para a Semana do Meio Ambiente, várias ações de vários governos estaduais, prefeituras, etc. E a senhora fez um balanço, inclusive, na quarta-feira, das ações da sua pasta. O que a gente pode adiantar para o ouvinte da CBN, para o público pernambucano, das ações do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima? Podemos dizer que temos algumas evoluções nesse ano de 2024, ministra? Com certeza, tivemos ganhos que começaram no ano de 2023 em vários níveis e agendas, e já temos ganhos significativos nesse início de 2024. No ano passado, nós fizemos um esforço muito grande de reestruturação do Ministério, das políticas públicas, dos orçamentos, e conseguimos fazer esse processo de reestruturação e, ao mesmo tempo, já de implementação do que eram as prioridades do governo do presidente Lula. Uma das grandes prioridades é em relação ao enfrentamento do desmatamento. Já conseguimos uma queda de desmatamento de 27% em 2023 na Mata Atlântica, conseguimos uma queda de 50% na Amazônia e queda também em relação a outros biomas. Temos um problema que envolve o Pantanal, aliás, que envolve, no caso, o Cerrado, e envolve também ali a região do Pampa e da Caatinga. Tivemos ali um iniciozinho de queda no Cerrado e no Pantanal, mas ainda é cedo para dizer que isso é uma tendência. E várias agendas, retomada da criação de unidades de conservação, retomadas dos processos de fiscalização, um aumento de mais de 50% na fiscalização nos autos de autuação do IBAMA. Conseguimos fazer com que alguns novos servidores que estavam no cadastro de reserva fossem chamados para compor os quadros do IBAMA e do ICMBio, além de uma articulação intensa dentro do governo, ajudando a fazer o plano de transformação ecológica do governo federal, que é liderado pelo Ministério da Fazenda, todo o esforço de que a agenda do G20 seja uma agenda que englobasse temas de sustentabilidade, e realmente essa é uma prioridade no G20, além da retomada do protagonismo criativo e comprometido, do governo federal, com credibilidade em âmbito internacional, liderando vários processos em relação a clima, biodiversidade e também em outros fóruns de articulação, como é o caso do BASIC, dos BRICS, enfim, e até dentro mesmo do G7. Entendo. Ministra, a nova comandante da Petrobras, pelo que se conversa muito, ao menos a imprensa tem divulgado, fala em explorar petróleo na foz do Amazonas. Diz, inclusive, que essa deve ser uma missão da nova presidente da Petrobras. Qual é o posicionamento da senhora em relação a essas informações oriundas e essa possibilidade de se falar em explorar petróleo na foz do Amazonas? Bem, essa proposta de exploração de petróleo na foz do Amazonas já vem de muito tempo. Ela, em 2018, acho que foi em 2018, teve uma negativa de licença. Na época, quem era presidente do IBAMA era a doutora Sueli, e na época era também uma empresa privada. Depois, esse processo foi passado para a Petrobras, eles entraram com um novo pedido de licença, e foi uma segunda negativa dada pelo IBAMA já em 2023. A Petrobras reapresentou novamente o pedido de licença, que está sendo analisado tecnicamente pelo IBAMA. No Ministério do Meio Ambiente, eu costumo dizer, Aldo, que a gente não dificulta nem facilita. Nós cumprimos aquilo que está na legislação. E no governo republicano é assim que as coisas acontecem. Tanto é que o presidente Lula, já preocupado com alguns empreendimentos que são de alto impacto ambiental, encaminhou
para estudos, eles não entraram direto nas obras do PAC, a BR-319, a Ferrogrão, Angra 3 e também a margem equatorial, por se tratarem de empreendimentos de alto impacto ambiental. Estão sendo estudos e, quando se tem uma atitude que não é negacionista, a gente faz política pública com base em evidência. Perfeito. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, conversa conosco aqui na CBN. A senhora citou alguns biomas, né, e alguns percentuais de recuperação. Temos agora essa tragédia no Rio Grande do Sul. Agora, a senhora sabe que nós temos um bioma aqui, que é um bioma único, que é a Caatinga. E as projeções, ministras e pesquisadores e estudiosos, essas projeções terminam por situar a Caatinga como uma das regiões geográficas, e a senhora sabe disso, mais afetadas pelas mudanças climáticas no Brasil. Há, inclusive, ministra Marina, projeções de que o nosso bioma aqui, a Caatinga, poderá sofrer uma redução de até 40% em razão dessa ausência de chuva. Caatinga é um capítulo também à parte do Ministério do Meio Ambiente? Qual a visão que tem o Ministério do Meio Ambiente? O que se faz? Que projeções tem o Ministério do Meio Ambiente com relação a esse bioma nordestino? Bem, para o Ministério do Meio Ambiente e para o governo, todos os biomas são importantes. A Caatinga é um bioma singular, né, que só nós, brasileiros, é que o temos, e isso faz com que ele tenha, digamos assim, um tratamento muito especial. Ele é um bioma, ao mesmo tempo, forte, mas vulnerável, porque nós sabemos que temos ali uma região semiárida, que com as mudanças climáticas vai ampliando um processo de desertificação. Inclusive, nós estaremos na semana que vem, né, numa atividade com representantes da Comissão de Desertificação, e vamos lá no município de Petrolina, e vamos fazer um esforço muito grande para que também na Caatinga a gente tenha o controle do desmatamento e da destruição desse bioma que é rico em biodiversidade e também em diversidade cultural. Nós estamos fazendo agora o PP Caatinga, Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Caatinga, mas o presidente Lula, ele estabeleceu um decreto que teremos que ter ações para todos os biomas. Inclusive, antes de viajar para a COP28 nos Emirados Árabes, em Dubai, ele fez questão de fazer uma reunião com pessoas do Pantanal, da Amazônia, da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado e do Pampa, para mostrar que a prioridade, ainda que a Amazônia é o que ganha mais visibilidade, a prioridade é para todos os biomas. E eu tenho dialogado com os governadores do consórcio, enfim, do Nordeste, que hoje está sendo presidido pela nossa governadora Fátima Bezerra, no sentido de trabalharmos a ideia também de um fundo para a Caatinga, do mesmo jeito que temos o Fundo Amazônia, e que o plano de prevenção e controle do desmatamento da Caatinga seja trabalhado também com os governadores e com os prefeitos. E nós já temos, inclusive, a retomada da criação de unidade de conservação nesse bioma, que precisa de áreas de proteção integral e de uso sustentável. Entendo. Ministra, para terminar, a preocupação geral e total é com esse avanço de garimpo, não é? Principalmente na região norte do país. O que é que o Ministério do Meio Ambiente tem feito, que parcerias tem feito a sua parte, junto com a Polícia Federal, para não acabar, né, que é meio que utopia, mas diminuir essa agressão ao meio ambiente através do garimpo? Nós temos feito os esforços que o presidente Lula assumiu esse compromisso desde o início da sua gestão, de fazer o processo de desintrusão das terras indígenas. Estamos trabalhando na terra indígena Yanomami, só após as ações que vêm sendo feitas pelo IBAMA, pela Polícia Federal, pela PRF, em parceria com o Ministério da Defesa, com o Ministério dos Povos Indígenas, por orientação do governo, na pessoa do presidente Lula, conseguimos, com as ações do IBAMA, uma redução de 77% da abertura de novos garimpos na terra indígena Yanomami. E estamos agora com uma estrutura
de suporte a essas ações dentro do estado de Roraima. O governo criou uma estrutura para a ação interagência, que fica na capital, com representante do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, da Polícia Federal, Ministério da Saúde, dos povos indígenas, e também Ministério da Defesa e Ministério da Justiça, e também bases fixas que estão sendo montadas com todo cuidado em pontos estratégicos da terra indígena Yanomami. Agora, não é só a terra indígena Yanomami, nós também já conseguimos a desintrusão da terra indígena Pitereua, que foi um processo muito complexo, porque inclusive havia uma vila lá dentro. Estamos trabalhando em relação à terra indígena Munduruku e a terra indígena Caiapó e outras tantas. A verdade é que, durante os 4 anos anteriores, houve um abandono completo de políticas de proteção aos povos indígenas, aumento avassalador de garimpo, abandono em termos da saúde pública e da segurança alimentar, e tudo isso está sendo trabalhado e já com alguns resultados que vêm sendo apontados. Mas o que precisa é de ação continuada e permanente da presença do Estado junto a essas comunidades, demarcando as terras e implementando essas demarcações e homologações. Ministra Marina Silva, muito obrigado pela atenção, muito grato pela entrevista. Boa tarde para a senhora, bom final de semana. Até o próximo encontro, se Deus quiser, conosco aqui na CBN. Eu é que agradeço, Valdo, pela oportunidade de podermos estar falando sobre algumas das ações que estamos fazendo no Ministério do Meio Ambiente, porque o presidente Lula decidiu que a política ambiental não é mais uma política setorial, é uma política transversal que deve estar em todos os setores do governo, com compromisso de desmatamento zero, de enfrentamento da mudança do clima. E só para terminar, nós, no PPA 2024-2027, dos 88 programas do PPA, 50 programas têm ações de meio ambiente e sustentabilidade. Ou seja, nós temos que enfrentar o grave problema do Rio Grande do Sul, evitando a emissão de CO2, nos adaptando, nos preparando e transformando esse modelo sustentável de desenvolvimento. Obrigado. Bom final de semana para a senhora, tá bom? Até o próximo encontro. Muito grato. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente do Brasil, falou aqui ao CBN Total.